Sabe aquele momento em que sua vida inteira desmorona? Tipo assim, não é com um grito, não é com um estrondo. É com uma risada. Uma risada feminina ecoando pelo quarto que você mesma decorou. E cara, foi exatamente isso que destruiu tudo pra Dorothy. Ela tá ali, 7 meses de barriga, segurando sacolas de supermercado cheias de couve orgânica e essas coisas de grávida, parada na entrada da própria casa. Mas o que ela sente no ar? Um perfume caro, forte, floral, definitivamente não era o dela. E aí ela vê um par de saltos vermelhos absurdos, jogados no tapete persa como se nada fosse. Saltos que não eram dela. Naquele segundo, mano, naquele exato segundo, ela entendeu que os últimos 10 anos da vida dela foram uma grande mentira. Agora, você precisa entender uma coisa. Dorothy não era qualquer mulher. Ela tinha largado uma carreira promissora em curadoria de arte para virar a esposa perfeita do Rodney. Sabe aquele tipo de cara? Empresário cheio da grana, casa gigante, vida de revista. Dorothy era tipo a gerente da vida dele. Ela organizava a festa beneficente, cuidava de 3 propriedades, fazia a vida dele funcionar sem nenhum arranhão. Mas naquele dia de agosto, com aquele calor sufocante prometendo tempestade, tudo mudou. Ela deixou as sacolas na cozinha. Piso de mármore frio nos pés descalços. Geladeira de inox que custou mais que o primeiro carro dos pais dela. Fogão importado. Armários sob medida que custaram uma fortuna. Tudo perfeito. Tudo impecável. Tudo uma farsa. E ela subiu aquelas escadas. O coração batendo tipo tambor de escola de samba. O bebê se mexendo na barriga dela, como se também sentisse que algo terrível estava para acontecer. Respirar? Impossível. O ar tinha sido roubado pela mulher lá em cima. No meio da escada, ela ouviu a voz dele. Aquela voz que ela não ouvia direcionada para ela há anos. Sabe? Uma voz relaxada, divertida, íntima. Calma, Tânia. A gente tem tempo. Ela tá na aula de yoga. Tânia. O nome cortou tipo vidro na garganta dela. Tânia Dix, a nova vice-presidente de marketing da empresa do Rodney. Dorothy tinha conhecido ela numa festa da firma. Mulher jovem, afiada, com aquele sorriso de predadora e um vestido de grife que parecia pintado no corpo. Dorothy tinha se sentido invisível, velha, sem graça do lado dela. E agora entendia por quê. A porta do quarto estava entreaberta. Empurrar aquela porta foi tipo abrir um caixão. E lá estavam eles. Rodney, o marido dela de uma década, o pai do filho que ela carregava, estava só de calça social. E na frente dele, sentada na cama deles, estava a Tânia, usando um roupão de seda preto. O roupão dela. Os saltos vermelhos do hall faziam sentido agora, um sentido horrível e nauseante. Tânia estava rindo, jogando a cabeça para trás enquanto Rodney beijava o pescoço dela. O mundo ficou mudo. O sangue batendo nos ouvidos de Dorothy afogou qualquer outro som, exceto o martelar frenético do próprio coração. Rodney. A voz dela saiu tipo folha seca arrastada no asfalto. Mal era um sussurro, mas cortou o momento tipo bisturi. Ele congelou. A cabeça virou devagar, os olhos arregalaram num flash de pânico antes de se transformarem naquela expressão que ela conhecia bem. Irritação. A mesma cara que ele fazia quando ela passava demais o ponto do bife ou quando uma ação que ele tinha comprado caía uns centavos. Dorothy, ele falou, a voz controlada, nivelada. O que você tá fazendo em casa tão cedo? Tânia desceu da cama, apertando o roupão de seda ao redor do corpo. O rosto dela, uma máscara de maquiagem profissional, mostrou um brilho de triunfo. Ela não tava com vergonha. Ela era vitoriosa. Cancelaram minha aula, Dorothy disse, o olhar fixo no Rodney. Ela conseguia sentir o bebê se mexendo, uma turbulência de membros espelhando o caos interno dela. Obviamente, eu devia ter ligado antes. Parece que eu tô interrompendo. Rodney passou a mão no cabelo perfeitamente penteado. Deu um passo na direção dela, se afastando da Tânia. Um movimento inconsciente de distanciamento. Olha, Dory, não vamos ser dramáticos. Não é o que parece. A mentira era tão descarada, tão ofensiva, que quase deu vontade de rir nela. Não é o que parece, ela repetiu, a voz tremendo. Apontou com a mão trêmula para Tânia, que agora observava os dois com uma curiosidade distante, tipo cientista vendo o rato em labirinto. Então o que é, Rodney? O que exatamente eu tô vendo aqui? Foi um erro, ele disse, mudando o tom de irritado para conciliador. Era a voz de fechamento de negócio dele, aquela que usava para encantar investidor e esmagar concorrente. A Tânia tava. Nós tivemos uma semana estressante. Não significou nada.
Significou o suficiente para ela estar vestindo meu roupão na nossa cama. Dorothy rebateu, uma onda de adrenalina cortando o choque. Tânia finalmente falou, a voz lisa como pedra polida. Talvez você devesse sair, Dorothy. Dar um espaço para ele pensar. A audácia pura daquilo tirou o fôlego da Dorothy. Ser mandada embora da própria casa pela mulher que estava dormindo com o marido dela. O olhar de Dorothy se virou para ela. Você não vai falar comigo. Você vai pegar suas coisas e vai sair da minha casa. Rodney se colocou entre as duas. Chega, Dorothy. Se acalma. Você tá grávida. Não pode ficar assim nervosa. Ele estava usando o bebê deles como escudo, como ferramenta para controlar ela. Não se atreva, ela sussurrou, as palavras rugindo de dor. Não se atreva a usar nosso filho para desculpar isso, para desculpar ela. É um caso, Dorothy. Acontece. Ele finalmente explodiu, a frustração dele borbulhando para fora. A fachada charmosa rachou, revelando o sentimento feio de superioridade embaixo. Meu Deus, você age como se fosse o fim do mundo. A gente supera isso. As pessoas superam. Ele não entendia. Ele achava que isso era um item numa planilha, uma queda temporária que podia ser corrigida. Ele não conseguia ver que tinha acabado de pegar uma marreta e destruir a fundação inteira da vida dela. A casa, o casamento, o futuro que ela carregava dentro dela. Era tudo uma casa de vidro, e ele tinha acabado de estilhaçar cada painel. Não, ela disse, a voz de repente clara e calma, o olho do próprio furacão pessoal. A gente não vai superar isso. Ela virou, sem olhar para nenhum dos dois de novo. Desceu as escadas, cada passo um movimento medido e agonizante. Pegou as chaves do carro da tigela perto da porta, a mão nem tremendo mais. Ela estava entorpecida, um fantasma na própria casa. Dorothy, onde você vai? Rodney gritou lá de cima. Não seja ridícula. A gente precisa conversar sobre isso. Ela pausou com a mão na maçaneta. Conseguia ouvir as primeiras gotas gordas de chuva começando a bater nas janelas. A tempestade prometida finalmente tinha chegado. Sem se virar, ela disse, não tem mais nada para conversar. Ela saiu pela porta e entrou na chuva, deixando as chaves da Mercedes na varanda. Não olhou para trás. Não tinha destino. Só sabia que nunca mais podia voltar. A vida que ela conhecia tinha acabado. A chuva caía tipo cortina, embaçando os gramados manicurados e as fachadas de pedra num borrão aquarelado de verdes e cinzas. Dorothy dirigia, as mãos agarrando o volante do Honda CR-V modesto dela com uma intensidade de nós nos dedos. Aquele carro que Rodney chamava de carrinho de fazer compras. Ela não tinha destino, só uma direção. Para longe. Cada quilômetro colocado entre ela e aquela casa de vidro era um pequeno respiro desafiador na sua nova realidade sufocante. Na primeira hora, ela estava no piloto automático, a mente num turbilhão de choque e traição. A imagem da Tânia no roupão dela, a expressão irritada do Rodney, passava num loop torturante. Lágrimas escorriam pelo rosto dela, se misturando com a chuva na janela que ela tinha aberto um pouco, precisando sentir algo real. Mas conforme a onda inicial de dor foi passando, foi substituída por uma clareza fria e afiada. Dorothy tinha passado 10 anos submersa na vida do Rodney. Tinha largado uma carreira promissora em curadoria de arte para se tornar a Sra. Sliss. Um papel que envolvia gerenciar 3 propriedades, organizar gala beneficente e garantir que a vida do Rodney funcionasse com perfeição sem fricção. Ela tinha virado um acessório. E como qualquer acessório ultrapassado, tinha acabado de ser substituída. O desequilíbrio de poder no relacionamento deles sempre tinha estado lá, uma corrente silenciosa. Era o nome dele, o dinheiro dele, o mundo dele. Ela tinha simplesmente sido permitida viver nele. Agora expulsa, ela sentiu uma sensação aterrorizante e tonta de liberdade. Ele achava que ela era só uma mulher grávida dramática e hormonal que ia dirigir pelo quarteirão, chorar um pouco e voltar para casa pronta para conversar. Ele estava errado. A mente dela, antes ocupada com lista de convidados e cardápios de jantar, começou a funcionar com uma precisão estratégica há muito adormecida. Ela parou num posto de descanso na rodovia. O motor do carro esfriando no silêncio repentino. Pegou o iPhone dela. A foto do Rodney sorrindo de volta para ela na tela de bloqueio. Uma foto da Itália no verão passado. Uma mentira. Com o dedo tremendo, ela desligou o aparelho. Aí abriu o porta-luvas e tirou um celular barato pré-pago que tinha comprado meses atrás. Não era que ela esperava exatamente esse cenário, mas ela tinha visto os pequenos sinais do distanciamento crescente do Rodney. As noites até tarde no escritório.
O cheiro daquele mesmo perfume no paletó dele semanas atrás, que ele tinha descartado como sendo de alguém do trabalho. Um instinto quieto e insistente tinha dito para ela preparar uma linha de vida, um pequeno ato de autopreservação. Ela também tinha estado desviando silenciosamente pequenas quantias da conta doméstica para uma conta bancária separada no nome de solteira dela, Dorothy Brown. Não era muito pelos padrões do Rodney, pouco mais de 50 mil reais, mas para ela agora, eram as chaves de um novo reino. Ela ligou o celular pré-pago e fez a primeira ligação. Tocou 3 vezes antes de uma voz calma e familiar atender. Timothy, é a Dorothy. Timothy Johnson tinha sido o melhor amigo dela na faculdade, um cara brilhante e bondoso que tinha virado um dos advogados de divórcio mais formidáveis de Boston. Eles tinham perdido contato depois que ela casou com Rodney, um afastamento que Dorothy agora percebia que Rodney tinha sutilmente engenheirado. Dory? Meu Deus, faz quanto tempo? Você tá bem? Não, ela disse, a voz quebrando. Ti, eu preciso de ajuda. Preciso muito de ajuda. Ela contou tudo. A cena no quarto. A fuga. O medo de não ter para onde ir, de ser perseguida, de perder o filho. Escuta aqui, Timothy disse, a voz dele firme e reconfortante. Você não vai perder nada. Respira fundo. Primeiro, você precisa desaparecer completamente. Não use cartões de crédito. Não ligue de telefones que possam ser rastreados. Você tem dinheiro. Tem uma conta separada. 50 mil. Ótimo. Isso te mantém por enquanto. Vai para um lugar onde você não tenha conexão. Não conte para ninguém onde você tá, nem para os seus pais. Quanto menos gente souber, melhor. E o bebê? Você vai ter esse bebê num lugar seguro, registrar o nascimento e aí a gente ataca. Você não vai ser a vilã nessa história, Dory. Prometo. Enquanto isso, de volta à casa de vidro, Rodney Slee estava confiante. Mulheres como Dorothy sempre voltavam. Elas precisavam da segurança, do dinheiro, da estrutura. Ela iria se acalmar. Iria voltar para casa e as coisas voltariam ao normal. Ele só teria que ser mais cuidadoso com a Tânia no futuro. Ele mandou uma mensagem, confiante de que seria entregue. Dory, isso é loucura. Volta para casa. A gente precisa ser adulto sobre isso. Pensa no bebê. Ele não fazia ideia de que a Dorothy para quem ele estava mandando mensagem não existia mais. Quilômetros de distância, num quarto de motel vagabundo cheirando a cigarro velho e desinfetante, Dorothy estava metodicamente se apagando. Sacou dinheiro, o rosto obscurecido por um moletom. Usou o Wi-Fi fraco do motel no notebook pré-pago para fechar todas as contas de mídia social. Ela era um fantasma, uma sombra. Ela se deitou na cama dura, uma mão descansando protetoramente na barriga inchada. O bebê chutou, um lembrete gentil da vida que era totalmente dela, a única coisa que Rodney não podia tocar, não podia controlar, não podia desvalorizar. Ele achava que tinha tirado tudo dela. Mas enquanto ela deitava ali no escuro anônimo, Dorothy Brown percebeu que não tinha mais nada a perder. E isso fazia dela, pela primeira vez em muito tempo, poderosa. 3 meses se passaram. O caos ardente daquela tarde de agosto se instalou nas brasas quietas de uma determinação fria. A irritação inicial do Rodney tinha se transformado numa raiva fervente. Dorothy não tinha voltado para casa. Não tinha ligado. As mensagens de texto e os correios de voz, primeiro conciliadores, depois exigentes, depois ameaçadores, ficaram sem resposta. Os cartões de crédito dela não foram usados. A conta bancária ficou intocada depois dos saques iniciais de dinheiro. Ela tinha desaparecido tão completamente quanto fumaça. Ele contratou um investigador particular, um ex-policial com cara de bulldog e um preço salgado. O cara, um tal de Peterson, encontrou o CRV abandonado num estacionamento de longa permanência numa rodoviária em Albany, Nova York. A pista esfriou ali. Peterson garantiu a Rodney que mulheres como Dorothy sempre apareciam. Elas precisam de dinheiro, Sr. Sleaze. Ficam sozinhas. Cometem um erro. Vamos encontrar ela. A vida do Rodney na casa de vidro continuou, mas a superfície impecável agora mostrava rachaduras finas. Tânia Dix tinha se mudado, as posses vibrantes e modernas dela contrastando com o gosto clássico e discreto da Dorothy. Ela encheu os armários com roupas de grife e os banheiros com perfumes caros. Mas a presença dela parecia uma performance. A risada musical e leve que antes tinha parecido tão sedutora agora irritava os nervos do Rodney. Ela estava sempre ligada, ambiciosa, exigente, constantemente planejando uma posição mais permanente. O anel. O título de próxima Sra. Sleaze. Ela era uma transação,
E Rodney estava começando a sentir que tinha feito um péssimo negócio. A facilidade confortável e sem costura que Dorothy tinha proporcionado tinha ido embora, substituída por uma tensão constante de baixo nível. Longe da opulência frágil de Weston, Dorothy Brown estava respirando de novo. Ela tinha dirigido o Toyota Camry 2012 usado que comprou com dinheiro até Asheville, Carolina do Norte, uma cidade aninhada nas montanhas nebulosas de Blue Ridge. Alugou um apartamento mobiliado pequeno de 2 quartos no nome de solteira, pagou os primeiros 6 meses de aluguel em dinheiro e se apresentou aos vizinhos como Dana, uma escritora numa retirada tranquila. A vida dela era simples, anônima e dela. Ela passava os dias caminhando nas trilhas sinuosas da montanha, o ar fresco do outono enchendo os pulmões. Descobriu uma pequena livraria independente onde passava horas lendo, uma xícara de chá de ervas esfriando ao lado dela. Entrou numa aula de yoga pré-natal, não o estúdio competitivo e moderno que frequentava em Weston, mas um espaço acolhedor e caloroso cheio de mulheres de todas as formas e tamanhos. Aqui, ela não era a esposa do Rodney Sleaze. Era só Dorothy, uma mulher prestes a se tornar mãe. O segundo quarto dela estava lentamente se transformando num quarto de bebê. Pintou as paredes de um amarelo suave e amanteigado ela mesma, comprou um berço de madeira simples de um artesão local e tricotou um cobertorzinho torto. Cada objeto foi escolhido com amor, não pela marca ou pela capacidade de impressionar. Essa vida era autêntica de um jeito que a antiga nunca tinha sido. Ela falava com Timothy Johnson uma vez por semana do celular pré-pago. Ele era a âncora dela, o estrategista. Tinha entrado silenciosamente com um pedido de separação legal por irreconciliáveis diferenças, notificando Rodney no escritório dele. A jogada foi planejada para proteger os direitos maternos da Dorothy e uma porção dos bens do casamento sem revelar a localização dela. Rodney tinha ficado chocado. A notificação, entregue por um oficial de justiça estoico no meio de uma reunião de diretoria, era uma declaração de guerra. Ele tinha os próprios advogados, um time de tubarões de uma firma de elite de Boston, apresentar uma resposta, acusando Dorothy de ser emocionalmente instável e de sequestrar o filho não nascido dele. Era um ataque vicioso e calculado. Não deixa isso te afetar, Timothy disse a ela durante uma das ligações. Dorothy estava sentada na varandinha pequena, vendo o sol se pôr atrás das montanhas, pintando o céu em tons de roxo e dourado. É procedimento padrão para um narcisista com uma conta bancária sem fundo. Eles atacam, difamam, tentam controlar a narrativa. Mas a gente tem a verdade do nosso lado, Dory. E mais importante, a gente tem um plano. O plano era paciência. Dorothy ia permanecer escondida. Estabelecer residência na Carolina do Norte e construir uma vida estável para o filho. No momento em que o bebê nascesse, eles iam emendar o pedido e processar por custódia total e divórcio nos termos dela. Mas a solidão, apesar de curativa, também era um terreno fértil pro medo. Algumas noites ela acordava suada e fria, a memória da fúria do Rodney e uma presença tangível no quarto. Ela imaginava ele encontrando ela, o carro caro dele parando na frente do prédio modesto do apartamento. O poder que ele exercia, o dinheiro, as conexões pareciam uma força insuperável. Ela colocava a mão na barriga, sentindo os movimentos fortes e constantes do filho e tirava a força dele. Ela não estava lutando só por si mesma. Estava lutando por ele. Numa noite fria de novembro, enquanto pesquisava pediatras online, um nome desconhecido apareceu num grupo local de mães de Asheville nas redes sociais. Tanya Dix tinha entrado no grupo. O sangue de Dorothy congelou. Tinha que ser coincidência. Podia ter centenas, milhares de Tanya Dix no mundo. Ela clicou no perfil. A foto era de uma mulher sorridente e glamourosa segurando uma taça de champanhe num iate. O perfil listava a localização dela como Boston, Ma. Mas por que entrar num grupo em Asheville? Aí ela viu a publicação feita apenas uma hora antes. Oi, gente, meu parceiro e eu estamos pensando em nos mudar para a cidade linda de vocês. Ele trabalha com finanças e pode trabalhar de qualquer lugar. Estamos procurando um bairro bom para a família com boas escolas. Valeu pelas recomendações. Não era coincidência. Eles sabiam, ou estavam perto. O investigador particular devia ter encontrado algo. Uma migalha digital, um sussurro. Eles estavam caçando ela. O santuário quieto que ela tinha construído tão cuidadosamente não era mais seguro. A tempestade que ela tinha escapado estava se formando de novo, bem na porta dela. A intrusão digital parecia uma invasão de casa. Dorothy encarou a foto de perfil sorridente da Tanya, o emoji alegre no final da postagem dela tipo uma careta zombeteira. Era uma sonda, uma isca lançada nas águas tranquilas da vida nova dela. Eles não estavam em Asheville ainda, mas estavam testando o terreno, tentando fazer ela sair da toca.
O pânico tomou conta dela, frio e afiado. O primeiro instinto foi correr de novo, fazer as malas, entrar no carro e dirigir até a cidade ser um ponto no retrovisor. Ela levantou, as mãos tremendo, e andou pela pequena sala de estar. Mas para onde ela iria? O mundo de repente pareceu pequeno, e o alcance do Rodney parecia impossivelmente longo. Ela agarrou a barriga, o peso do filho uma força que a mantinha firme. Não, ela não podia fugir para sempre. Fugir era o que ele esperava. Era o ato de uma vítima. Ela tinha passado os últimos 3 meses construindo uma vida, não um esconderijo. Ela não ia deixar eles derrubarem isso tão fácil. Pegou o celular pré-pago e ligou pro Timothy. A voz dela estava apertada de medo enquanto explicava o que tinha encontrado. Ok, Dory, fica calma. A voz do Timothy era firme, uma rocha no mar de ansiedade dela. Isso é uma tática. Eles não têm seu endereço. Provavelmente nem têm certeza de que você tá em Asheville. O Peterson, o investigador, provavelmente rastreou um ping de IP ou um ponto de dados para essa área geográfica. Isso é uma expedição de pesca. Eles estão esperando que você entre em pânico e cometa um erro. O que eu faço, Ti? Nada, ele disse firmemente. Você não faz absolutamente nada. Não interage. Aumenta as configurações de privacidade e segue sua vida. Mas fica vigilante. Tranca as portas. Fica atenta ao redor. Eles mostraram a mão. Agora a gente espera. A confiança dele era um bálsamo, mas uma semente de terror tinha sido plantada. Cada carro desconhecido que descia a rua dela, cada olhar de estranho no supermercado parecia uma ameaça. A paz que ela tinha encontrado nas montanhas tinha ido embora, substituída por um zumbido constante de pavor. De volta a Weston, a decisão de sondar Asheville tinha sido do Rodney, nascida de pura frustração. O investigador Peterson tinha chegado num beco sem saída depois de encontrar o carro. Mas um mergulho profundo no histórico de navegador antigo e deletado da Dorothy tinha revelado pesquisas de mais de um ano atrás sobre melhores cidades pequenas para artistas e retiros em cidades de montanha. Asheville tinha estado na lista. Era um tiro no escuro, mas era a única pista que eles tinham. Então você quer que eu simplesmente coloque sua namorada para entrar num grupo de mães? Peterson tinha perguntado, o tom cético. Sr. Slees, isso não é exatamente procedimento padrão. Só faz, Rodney tinha disparado. Dorothy é previsível. Ela vai estar procurando uma comunidade. Vai estar fazendo ninho. Se ela estiver lá, ela vai ver. Pode assustá-la e fazer ela dar uma vacilada. Tânia tinha ficado empolgada com a missão. Fez ela se sentir como parceira na busca do Rodney, não só uma namorada morando junto. Não se preocupa, Rod, ela tinha dito, se enrolando nele no sofá que Dorothy tinha escolhido. A gente vai encontrar ela, e aí você pode finalmente colocar tudo isso para trás e a gente pode seguir com nossa vida. Mas a vida dele estava desmoronando. A novidade tinha passado. A ambição da Tânia, que antes tinha parecido empolgante, agora era exaustiva. Ela falava constantemente sobre o futuro, casamento, anel, os próprios filhos. Tava tentando se encaixar na vida da Dorothy, mas o encaixe estava todo errado. Numa noite durante um jantar tenso, Rodney, distraído com um telefonema de negócios, tinha dito sem pensar: "Você pode passar o sal, Dory." O silêncio que seguiu foi ensurdecedor. O garfo da Tânia caiu no prato. "Como você acabou de me chamar?" ela perguntou, a voz perigosamente quieta. "Foi um lapso, Tânia. Pelo amor de Deus." "Faz meses, Rodney." Ela foi embora. Porque ela ainda tá vivendo na sua cabeça. Tânia levantou, a cadeira raspando no chão. "Eu não sou a substituta dela. Não sou um quebra-galho que você mantém por perto enquanto fica obcecado pela sua esposa grávida fugitiva. Você precisa escolher. É ela ou sou eu." O ultimato ficou no ar. Por um momento fugaz, Rodney sentiu uma sensação avassaladora de exaustão. Tava cansado da Tânia, cansado dos advogados, cansado da busca pela Dorothy. Só queria a vida quieta e ordenada de volta. Percebeu com um choque surpreendente e desagradável que a paz que ele desejava não era apenas ausência de conflito. Era a ausência específica de conflito que Dorothy tinha gerenciado para ele com tanta perícia. Ele não tinha só perdido uma esposa. Tinha perdido a âncora dele. Semanas depois, no ambiente estéril e quieto de um hospital de Asheville, o mundo da Dorothy mudou no eixo. Depois de 12 horas de trabalho de parto brutal, ela deu à luz um menino saudável. Deu o nome de Ethan Brown. Segurando ele pela primeira vez, o corpinho minúsculo e enrugado quente contra o peito dela, Dorothy sentiu um amor tão feroz e protetor que eclipsou qualquer outra emoção. O medo,
a raiva, a traição, tudo desapareceu no fundo. Olhando nos olhos azuis profundos do filho, ela sabia que não era mais uma vítima. Era a mãe, uma guerreira. No momento em que recebeu alta do hospital, ligou pro Timothy. Ele tá aqui, Ti, ela disse, a voz grossa de emoção enquanto olhava pro Ethan, dormindo no bebê conforto. Ele é perfeito. Parabéns, Dory, ele disse, e ela conseguia ouvir a alegria genuína na voz dele. Tô tão feliz por você. Você tá pronta? Sim, ela disse, a voz soando com força recém-descoberta. Vamos fazer isso. Vamos acabar com isso. No dia seguinte, um oficial de justiça entrou no escritório reluzente do Rodney Sleaze em Boston pela segunda vez. Entregou pro Rodney atordoado um novo conjunto de documentos. Não eram uma resposta. Eram uma ofensiva. Uma petição de divórcio por adultério, um pedido de audiência emergencial para estabelecer paternidade e custódia legal e física exclusiva para Dorothy. Anexado estava uma cópia da certidão de nascimento de Ethan Brown e um pedido de ordem de restrição citando o comportamento cada vez mais agressivo do Rodney e o uso de um investigador particular como assédio. Rodney encarou os papéis, o rosto ficando vermelho escuro e manchado. O nome Ethan Brown saltou da página. Brown. Ela não tinha dado o nome dele pro bebê. Tinha apagado ele completamente. Essa não era a mulher assustada e emocional que tinha corrido para a chuva. Isso era um ataque estratégico calculado. Ela não estava escondida num canto esperando ser encontrada. Estava no ataque. O desequilíbrio de poder que ele tinha contado a vida inteira dele tinha acabado de ser virado de cabeça para baixo. E pela primeira vez, Rodney Sleaze sentiu um fio de medo genuíno. Os documentos legais caíram na mesa de mogno antiga do Rodney tipo uma declaração de guerra. O choque inicial dele rapidamente endureceu numa fúria fria e fervente. Custódia exclusiva. Ordem de restrição. Assédio. A audácia era de tirar o fôlego. Ele tinha gasto uma fortuna no melhor time jurídico de Boston, e tinham sido superados pelo Timothy Johnson, um cara que ele vagamente lembrava das fotos da faculdade da Dorothy como um tipo intelectual e suave. Isso é uma emboscada. Ele rosnou no telefone pro advogado principal dele, um advogado corporativo escorregadio chamado Marcus Thorne. Como eles conseguiram nos passar a perna assim? Tô te pagando $700 por hora para ser proativo. Eles foram pacientes, Marcus disse, a voz dele um contraponto calmo à raiva do Rodney. Esperaram até a criança nascer na Carolina do Norte, estabelecendo jurisdição lá. É uma jogada inteligente. Te força a lutar no território deles. E essa alegação de adultério, você tem alguma exposição aí? Rodney pensou na Tânia, que naquele exato momento estava dirigindo pintores no que costumava ser o escritório da Dorothy, transformando ele num quarto de vestir rosa espalhafatoso. É uma situação de ele disse. Ela disse. Ele mentiu, as palavras com gosto de cinza. Espero que sim, Marcus disse secamente. Porque se eles tiverem prova, essa batalha de custódia fica exponencialmente mais difícil para você. O juiz não vai olhar com bons olhos. As linhas de batalha foram traçadas. A estratégia legal do Rodney era pintar Dorothy como uma mulher instável e vingativa que tinha fugido do casamento num surto de raiva hormonal e maliciosamente mantido um pai longe do filho. Eles apresentaram moções exigindo uma avaliação psicológica para Dorothy e teste de DNA imediato para estabelecer paternidade, enquadrando isso como um passo necessário devido ao comportamento errado. Em Asheville, Dorothy leu as petições com um nó de gelo no estômago. As palavras eram uma caricatura vil da verdade, distorcendo o ato desesperado de autopreservação dela num retrato de doença mental. É isso que eles fazem, Timothy garantiu a ela pelo telefone. Ele tinha voado para se encontrar com ela e a nova advogada local dela, uma advogada de família afiada e empática chamada Sarah. Eles jogam lama, esperando que alguma grude. Mas a gente tem algo que eles não têm, a verdade. E a gente tem prova. A prova era uma coisa simples e devastadora. No dia que Dorothy tinha saído, depois que Rodney tinha descido para acompanhar a Tânia até a porta, Dorothy tinha instintivamente voltado lá para cima. Num transe, ela tinha visto o notebook do Rodney aberto na mesa dele. Na tela estava a agenda dele. Aberta naquele dia havia um compromisso. 14 horas, Tânia. Mas não era o compromisso em si que era condenador. Era o fato de que era um compromisso semanal recorrente se estendendo por 6 meses. Com a mão tremendo, ela tinha pegado o iPhone antigo dela, aquele que depois abandonaria, e tirado uma foto clara e com carimbo de data e hora da tela. Não era só um erro de uma vez, como ele tinha alegado. Era um caso calculado de longo prazo. A gente segura isso por enquanto, Timothy aconselhou. Não jogamos nossa melhor carta no começo do jogo.
Deixa ele construir a fortaleza de mentiras. A gente derruba ela quando mais importar. A audiência preliminar foi marcada para acontecer por videoconferência, um fórum frio e impessoal para uma guerra tão profundamente pessoal. Dorothy sentou na mesa polida no escritório da Sarah, Ethan dormindo tranquilamente num bebê conforto aos pés dela. Ela usava um vestido azul marinho simples, o cabelo preso para trás com cuidado. Parecia composta, um contraste gritante com a mulher desequilibrada descrita nas petições legais do Rodney. Na tela grande, ela viu ele pela primeira vez em quase um ano. Ele parecia mais magro, o rosto marcado com linhas de estresse e raiva. Sentava numa sala de conferência high-tech flanqueado por Marcus Thorne e dois associados juniores. Ele se recusava a olhar para ela, o olhar fixo de forma pétrea na imagem da juíza no topo da tela. A audiência foi uma dissecação brutal e clínica da vida dela. O advogado do Rodney pintou ela como uma dona de casa inconstante e emocional que tinha abandonado um marido amoroso e solidário. Apresentaram o desaparecimento dela como prova da instabilidade dela. Quando chegou a vez da Sarah, ela falou com uma precisão calma e metódica. Meritíssima, minha cliente, a senhorita Brown, não abandonou o casamento. Ela fugiu de um ambiente tóxico e inseguro para si mesma e para o filho não nascido. Ela saiu de casa no dia 28 de agosto do ano passado depois de descobrir o marido, Sr. Sleaze, na cama conjugal com a subordinada dele, a senhorita Tanya Dix. Rodney estremeceu na tela, um aperto quase imperceptível da mandíbula. Marcus Thorne imediatamente objetou. Objeção, meritíssima. Essas são alegações não fundamentadas e inflamatórias. Pelo contrário, meritíssima, Sarah continuou suavemente. Nós temos evidência de que o Sr. Sleaze estava envolvido num caso de longo prazo com a senhorita Dix. Evidência que estamos preparados para apresentar no julgamento. Minha cliente saiu para proteger o filho do sofrimento emocional de uma situação volátil criada inteiramente pelo Sr. Sleaze. A juíza, uma mulher de cara severa na casa dos 60, olhou por cima dos óculos. Sr. Sleaze, é verdade que a senhorita Dix está atualmente residindo com o senhor na casa conjugal. Rodney hesitou. Marcus sussurrou algo no ouvido dele. Sim, meritíssima, Rodney disse entre dentes cerrados. Ela é uma colega que estava numa situação difícil de moradia. Eu estava oferecendo apoio. A mentira era tão patética, tão transparente que Dorothy quase sentiu um lampejo de pena dele. Ele era um rei sem roupa. A expressão da juíza era ilegível. O tribunal ordena um teste de DNA para confirmar paternidade imediatamente. Um tutor ad litem é nomeado para representar os interesses da criança, Ethan Brown. A senhorita Brown vai reter custódia física exclusiva temporária. Sr. Sleaze, dadas as circunstâncias e a distância, o senhor recebe 2 horas de visitação virtual supervisionada por semana. Vamos nos reunir novamente em 90 dias para revisar as descobertas. Era uma pequena vitória, mas parecia monumental. Eles não tinham caído nas mentiras dele. Quando a videoconferência terminou, a imagem do Rodney ficou na tela por um momento antes de piscar e sumir. Pela primeira vez, a máscara dele de fúria controlada tinha escorregado, substituída por uma expressão de choque puro e não diluído. Ele tinha usado o poder e o dinheiro para intimidar e controlar todo mundo na vida dele. Acabava de descobrir que eram inúteis contra a arma simples e incontestável da verdade. Tanya estava esperando por ele quando chegou em casa. E aí, o que aconteceu? Ela tem a custódia temporária. Ele cuspiu, jogando a pasta numa cadeira. Eu tenho que ver meu filho numa maldita webcam com uma babá nomeada pelo tribunal. Eles não podem fazer isso, Tanya disse, a voz subindo. Você é o pai dele. Você tem direitos. Meus direitos, Rodney disse com uma risada amarga, estão sendo ditados pelo fato de que a juíza sabe que você está morando aqui. Meu advogado acha que sua presença está complicando a narrativa. A implicação era clara. Ela não era mais um ativo. Era um passivo. A vencedora triunfante que tinha assistido Dorothy sair na chuva agora era só mais um problema pro Rodney Sleaze gerenciar. A fundação da vida nova dela, construída nas ruínas da Dorothy, estava começando a parecer terrivelmente instável. Os 90 dias que levaram até a próxima audiência foram uma guerra brutal de desgaste. O time jurídico do Rodney inundou Timothy e Sarah com pedidos de descoberta, intimações e depoimentos. Uma estratégia planejada para sangrar Dorothy seca emocional e financeiramente. Intimaram as transcrições da faculdade dela, os registros de emprego antigos, até a instrutora de yoga pré-natal em Asheville, procurando qualquer pedaço de informação que pudessem torcer num sinal de instabilidade. Mas Timothy tinha preparado ela para isso.
A vida da Dorothy era um livro aberto, e era um livro cheio de competência quieta e estabilidade. Ela tinha mestrado em História da Arte. O chefe antigo dela no museu forneceu uma referência brilhante. Os vizinhos dela em Asheville a descreveram como uma mãe dedicada e gentil. A lama que Rodney jogou se recusava a grudar. Enquanto isso, a tutora nomeada pelo tribunal, uma assistente social experiente e pensativa chamada Sra. Gable, conduziu a investigação. Entrevistou Dorothy longamente no apartamento pequeno e ensolarado dela, observando as interações gentis e atenciosas dela com Ita. A casa era modesta, mas limpa, segura e cheia de amor. A videoconferência dela com Rodney foi uma história diferente. Ele tentou encantar ela, se apresentando como um pai de coração partido, desesperado para fazer parte da vida do filho, mas a Sra. Gable era treinada para ver através dessas performances. Ela notou as tentativas repetidas dele de direcionar a conversa para os defeitos da Dorothy, a linguagem desdenhosa quando falava sobre o caso, um lapso momentâneo de julgamento, e a frustração visível quando discutia as visitas virtuais supervisionadas. Aquelas visitas eram uma agonia para todo mundo envolvido. Ethan, com apenas alguns meses de idade, frequentemente chorava ou dormia durante elas enquanto Rodney sentava rigidamente no escritório tentando se envolver com o bebê numa tela. Olha, Ethan, é o papai, ele dizia, a voz oca. Dorothy tinha que permanecer presente, mas fora do quadro, o coração doendo pelo filho, que merecia melhor do que essa paródia estéril e ordenada pelo tribunal de um relacionamento pai e filho. De volta a Weston, o mundo do Rodney estava encolhendo. As contas jurídicas eram astronômicas, mesmo para ele. Mas mais prejudicial era o vazamento lento de informação sobre o divórcio bagunçado dele no círculo profissional. Sussurros o seguiam no clube de campo e na sala de reuniões. Um homem que não conseguia controlar a própria casa, a própria esposa, talvez não fosse tão infalível quanto parecia. Um grande investidor saiu de um novo fundo que ele estava lançando, citando preocupações sobre instabilidade na liderança sênior. Tânia, sentindo as paredes fecharem, ficou mais desesperada. Você tem que fazer alguma coisa, Rod, ela insistia. Tem que lutar mais forte. Porque você está deixando ela ganhar. Ele viu ela então pelo que ela era. Não uma parceira, mas um eco dos próprios piores impulsos dele. Gananciosa, com direito e transacional. Ela não era um conforto. Era um lembrete constante e irritante do único erro mais estúpido da vida dele. O ponto de ruptura veio uma semana antes da audiência final. Timothy ligou para Dorothy. É hora, ele disse. A gente precisa de uma pedra angular, algo para fazer o caso inteiro deles desmoronar. Dorothy sabia o que ele queria dizer. Por anos, como gerente da casa Sleaze, ela tinha sido responsável por organizar todos os documentos financeiros deles pro contador. Ela era meticulosa, mantendo cópias digitais e físicas de tudo. Um ano, ela tinha notado uma transferência bancária recorrente estranha de $100 mil todo trimestre para uma empresa de fachada nas Ilhas Cayman chamada Sleaze Strategic Holdings. Quando tinha perguntado ao Rodney sobre isso, ele tinha sido estranhamente vago e irritado. É coisa complexa de investimento, Dory. Você não entenderia. Não se preocupa com isso. Sentindo a agitação dele, ela não tinha insistido, mas tinha feito uma cópia dos extratos, arquivando eles com uma vaga sensação de desconforto. Tinha dado aquele arquivo pro Timothy meses atrás. Os contadores forenses dele tinham estado discretamente cavando desde então. Rodney tem estado sistematicamente escondendo bens conjugais naquela conta offshore pelos últimos 5 anos, Timothy explicou. É um caso clássico de fraude financeira contra um cônjuge. Mas é pior que isso. A origem dos fundos é questionável. Parece estar ligada a uma investigação de insider trading que a SEC tem estado farejando no último ano. Se essa informação fosse compartilhada com, digamos, o escritório do procurador dos Estados Unidos. Ele deixou a implicação pairar no ar. Essa era a pedra fundamental. Isso não era mais só sobre adultério ou custódia. Era sobre a liberdade do Rodney. Timothy Johnson solicitou uma conferência de acordo com Rodney e o advogado dele. Se encontraram numa sala de conferência neutra em Charlotte. Dorothy não estava presente. Timothy seria a espada e o escudo dela. Timothy apresentou tudo, não com malícia, mas com fatos frios e duros. Apresentou a fotografia da agenda provando a natureza de longo prazo do caso. Apresentou o relatório brilhante da tutora Adeliten. E então deslizou um único pedaço de papel pela mesa. Era um extrato bancário da Sleaze Strategic Holdings. O rosto do Rodney ficou pálido. Marcus Thorne olhou pro extrato, depois pro cliente, os olhos estreitando. Aqui está a nossa oferta de acordo, Timothy disse calmamente.
Dorothy recebe custódia legal e física exclusiva do Ethan. Rodney recebe visitação supervisionada em Asheville 4 vezes por ano às próprias custas dele. Ele vai pagar uma quantia fixa substancial em pensão alimentícia até Ethan completar 21 anos. Além disso, Dorothy vai receber 50% de todos os bens conjugais declarados em troca da assinatura dela nesse acordo. Aquele arquivo, ele bateu no extrato bancário, permanece um assunto particular entre nós. Era checkmate. Marcus Thorne olhou pro Rodney, cuja fachada arrogante tinha completamente desmoronado. Ele era um animal encurralado. Aceita o acordo, Rodney, o advogado aconselhou em voz baixa. Rodney saiu da sala de conferência um homem quebrado. Dirigiu de volta para Weston num transe. Quando entrou pela porta da frente, Tânia estava lá, uma taça de vinho na mão. Como foi? Ela perguntou, um tom esperançoso na voz. Acabou, ele disse, a voz sem expressão. Ela ganhou. Ela ganhou tudo. Ele afundou no sofá, a luta tinha ido embora dele. Olhou para Tânia, pro quarto de vestir rosa no corredor, para a vida que tinha escolhido. Era tudo uma imitação barata, um prêmio vazio. Tânia encarou ele na derrota. Tinha atrelado a carroça dela a uma estrela, e a estrela estava caindo do céu. Não ia ter anel, não ia ter Sra. Sliss, não ia ter acesso aos fundos ilimitados que tinha sonhado. Ele era mercadoria avariada. Sem uma palavra, ela virou e subiu as escadas. 1 hora depois, desceu com 2 malas. Não olhou para ele enquanto caminhava para a porta. Para onde você vai? Ele perguntou, a pergunta desprovida de emoção. Não se preocupa comigo, ela disse, a voz dura. Eu sempre caio de pé. Ela saiu pela porta, deixando ele sozinho na vasta e silenciosa casa de vidro, um reino de um. A risada finalmente tinha ido embora. O divórcio foi finalizado num dia claro e fresco no início da primavera. A papelada, assinada e selada, pareceu menos como um fim e mais como um começo quieto e formal. Dorothy sentou no escritório da Sarah, a caneta parecendo leve na mão. Não havia triunfo, nenhum desejo de vingança, apenas uma sensação profunda de paz. Ela não tinha destruído Rodney. As próprias escolhas dele tinham feito isso. Ela tinha simplesmente se recusado a ser uma casualidade dos destroços dele. O acordo era mais que generoso. Não era sobre o dinheiro em si, mas sobre o que representava: segurança, independência e liberdade para dar ao Ethan a vida que ele merecia. Uma vida construída numa fundação de honestidade e amor, não vidro e mentiras. Algumas semanas depois, Rodney veio para a primeira visita supervisionada. O encontro foi num local neutro, um centro familiar alegre e brilhante em Asheville. Quando Dorothy entrou, segurando o Ethan, viu Rodney esperando com a supervisora nomeada pelo tribunal. Ele parecia diminuído. O terno sob medida pendia um pouco mais frouxo no corpo dele. A autoconfiança arrogante tinha ido embora, substituída por uma incerteza hesitante. Ele olhou pro Ethan, que agora tinha quase 1 ano, um bebê feliz e gorgojante com um tufo de cabelo escuro como o do pai e os olhos azuis calmos da Dorothy. O rosto do Rodney, pela primeira vez, mostrou um lampejo de algo além de raiva ou autopiedade. Era um arrependimento cru e dolorido. Ele é lindo, Dory, ele gaguejou, a voz grossa. O nome dele é Ethan, ela corrigiu gentilmente, mas firmemente. Ela entregou Ethan. Rodney segurou o filho com uma falta de jeito que partiu um pouco o coração dela. Ele tinha perdido tudo. O primeiro sorriso, a primeira risada, as noites sem dormir, os minúsculos momentos milagrosos que forjavam o vínculo inquebrável entre um pai e uma criança. Ele era um estranho pro próprio filho. Ela observou por alguns minutos enquanto ele tentava brincar com Ethan, a supervisora olhando com uma expressão neutra praticada. Ela viu o fantasma do homem que tinha amado um dia e o homem que ele tinha se tornado. Ele não era mais um monstro na mente dela, só um homem triste e falho que tinha quebrado as coisas mais preciosas da vida dele. Ela caminhou até ele antes de sair. Espero que você consiga ser um bom pai para ele, Rodney. Ele merece isso. Ele olhou para cima para ela, os olhos cheios de uma galáxia de coisas não ditas, desculpas, perguntas, arrependimentos. Eu sei, ele sussurrou. Me desculpa, Dorothy. Por tudo. O pedido de desculpas, quando finalmente veio, pareceu distante, tipo uma mensagem numa garrafa que tinha chegado à costa muito tempo depois que o navio tinha navegado. Ela não precisava mais disso. Tchau, Rodney, ela disse, e saiu pro sol, não sentindo nada além de leveza. A redenção dela não estava na queda dele, mas na própria ascensão dela. Ela comprou uma casa pequena com uma varanda ampla e vista para as montanhas.
Começou um pequeno negócio online de consultoria de arte, ajudando clientes a construir as próprias coleções. A paixão antiga dela, há tanto tempo adormecida, floresceu de novo. A vida dela era cheia das alegrias quietas que ela tinha desejado um dia. A risada do Ethan ecoando pela casa, o cheiro de tinta e livros antigos, a presença firme e reconfortante de boas amigas da aula de yoga, a beleza de tirar o fôlego de um pôr do sol nas montanhas. Ela tinha saído da casa de vidro sem nada além das roupas do corpo e a criança no ventre. Tinha sido despojada do nome, da casa, da segurança. Mas perdendo tudo, tinha encontrado a si mesma. Ela não era a senhora Dorothy Sleece, a esposa do milionário. Ela era Dorothy Brown, mãe, empresária, sobrevivente. Tinha enfrentado a tempestade e saído do outro lado, não só intacta, mas mais forte, mais verdadeira e finalmente livre de um jeito de tirar o fôlego. Sabe o que é mais incrível nessa história toda? É que a Dorothy não precisou se vingar. Não precisou destruir ninguém. Ela simplesmente escolheu ela mesma. E cara, às vezes essa é a maior vingança de todas, né não? Tipo assim, a gente passa tanto tempo achando que precisa de certas coisas para ser feliz. Uma casa gigante. Um casamento perfeito. Status. Dinheiro. E aí a vida vem e arranca tudo isso de você. E você descobre que o que realmente importa estava dentro de você o tempo todo. A Dorothy perdeu um casamento construído em mentiras, mas encontrou uma força que nem sabia que tinha. A jornada dela de esposa despedaçada para mãe resiliente e independente mostra que nossos maiores desafios podem forjar nossos maiores triunfos. É tipo um testemunho de que riqueza verdadeira não é medida em dinheiro, mas em paz, autorrespeito e coragem para construir um futuro nos próprios termos. E olha, ela poderia ter ficado. Poderia ter aceitado as desculpas vazias dele. Poderia ter se convencido de que as coisas iam melhorar. Mas ela não fez isso. Ela pegou aquele momento horrível, aquela traição devastadora, e transformou numa oportunidade de recomeçar. De verdade. Quantas pessoas têm essa coragem? Quantas de nós realmente conseguiríamos fazer o que ela fez? Largar tudo, desaparecer, começar do zero com um bebê a caminho? É assustador só de pensar. Mas sabe o que é mais louco ainda? É que no final, quem realmente perdeu foi o Rodney. Ele tinha tudo. Uma esposa incrível que cuidava de cada detalhe da vida dele. Um filho a caminho. Estabilidade. E jogou tudo isso fora por quê? Por uma aventura vazia com uma mulher que só estava interessada no dinheiro dele. E a Tanya? Ela pensou que tinha ganhado o prêmio quando conquistou o Rodney. Mas no final descobriu que o prêmio era falso. Que ela tinha apostado no cavalo errado. E quando as coisas ficaram difíceis, quando o dinheiro começou a secar e a reputação dele começou a desmoronar, ela vazou. Porque no final das contas, não era amor. Era transação. A história da Dorothy é poderosa porque ela não é sobre vingança. Não é sobre destruir ninguém. É sobre construir. Sobre reconstruir. Sobre pegar os cacos da sua vida e montar algo novo, algo verdadeiro, algo que seja realmente seu. E o Ethan? Esse menino vai crescer sabendo o que é amor verdadeiro. Vai crescer vendo uma mãe forte que não aceitou migalhas, que não se contentou com menos do que merecia. Vai aprender que às vezes a coisa mais corajosa que você pode fazer é simplesmente sair. Se afastar do que tá te machucando e construir algo melhor. Então assim, a história não tem aquele final explosivo de filme, sabe? Não tem cena dramática de confronto final. Tem algo melhor. Tem paz. Tem liberdade. Tem uma mulher olhando para as montanhas da Carolina do Norte com o filho dela, sabendo que cada decisão difícil valeu a pena. E essa é a verdadeira vitória. Não é sobre quanto dinheiro você tem no banco ou que tipo de carro você dirige. É sobre acordar de manhã e gostar da pessoa que você vê no espelho. É sobre construir uma vida que não precise de filtro, que não precise de fachada. Uma vida real. A Dorothy saiu da casa de vidro e descobriu que ela mesma era a casa. Que tudo que ela precisava, tudo que era importante, ela carregava dentro dela. E ninguém podia tirar isso. Nem o Rodney com todo o dinheiro dele. Nem os advogados caros. Nem os investigadores particulares. Nada. No final, ela tinha a única coisa que realmente importava. Ela mesma. E o filho dela. E uma vida construída em verdade. E cara, se isso não é inspirador, eu não sei o que é. Então me conta aí nos comentários, você teria coragem de fazer o que a Dorothy fez? De largar tudo e recomeçar? De enfrentar um cara poderoso e rico e simplesmente dizer não, eu mereço mais que isso. É um baita desafio, né? E se você conhece alguém que está passando por uma situação parecida, alguém que está preso num relacionamento tóxico, num casamento que só está funcionando por fora,
Compartilha essa história. Porque às vezes a gente precisa ver que é possível sair, que é possível recomeçar, que é possível vencer mesmo quando parece que você não tem chance nenhuma. A história da Dorothy é sobre traição, sim. Mas no fundo, é sobre redenção. É sobre a vitória silenciosa de uma vida bem vivida nos seus próprios termos. É sobre descobrir que você é mais forte do que jamais imaginou. Se a jornada dela te tocou, se te fez refletir sobre suas próprias escolhas, sobre sua própria vida, deixa aquele like aqui. E não esquece de se inscrever no canal porque a gente traz histórias reais como essa, histórias que mexem com a gente, que fazem a gente pensar, que mostram que a vida real às vezes é mais impressionante que qualquer roteiro de filme. E olha, só mais uma coisa antes de eu encerrar. A parte mais bonita dessa história toda é que a Dorothy não virou amarga. Ela não deixou o que aconteceu endurecer o coração dela. Ela deixou isso fortalecer ela. Tem diferença, sacou? Ela podia ter usado aquele momento para virar uma pessoa ressentida, cheia de raiva, obcecada em destruir o Rodney. Mas não. Ela escolheu usar aquela dor para construir algo melhor. Para ser uma mãe incrível. Para perseguir os próprios sonhos. Para viver uma vida autêntica. E isso, meus amigos, é o que separa as pessoas que apenas sobrevivem das pessoas que realmente vivem. A Dorothy decidiu viver. De verdade. Pensa comigo por um segundo. Quantas vezes na vida a gente se depara com situações que parecem impossíveis? Aquele momento em que o chão some debaixo dos seus pés e você pensa, cara, acabou, não tem como voltar disso. E aí você tem duas escolhas, né? Você pode desmoronar, pode deixar aquilo te definir, pode se tornar uma vítima permanente daquela situação. Ou você pode fazer o que a Dorothy fez. Ela pegou o pior dia da vida dela e transformou no primeiro dia da vida nova dela. Isso é revolucionário quando você para pensar. Tipo, naquele exato momento que ela viu os saltos vermelhos no chão, a vida velha dela morreu. Mas ela não deixou a vida nova dela nascer do ódio. Deixou nascer da força, da determinação, do amor pelo filho que ainda nem tinha nascido. E sabe qual foi o movimento mais inteligente dela? Foi desaparecer. Porque olha, no mundo onde todo mundo acha que precisa confrontar, que precisa ter aquela briga épica, aquela discussão gigante onde você fala tudo que está entalado, ela simplesmente saiu. Sumiu. Se recusou a jogar o jogo dele. Porque era isso que o Rodney esperava. Sacou? Ele esperava drama. Esperava lágrimas. Esperava que ela implorasse, que fizesse escândalo, que tentasse competir com a Tânia. Ele queria que ela se rebaixasse ao nível dele. E ela não deu esse gostinho pra ele. Ela simplesmente se retirou do jogo inteiro. E cara, isso foi genial. Porque enquanto ele achava que estava no controle, enquanto achava que podia ditar as regras, ela estava lá construindo um caso legal sólido. Estava juntando evidências. Estava se preparando. Estava criando uma nova vida. E quando ela finalmente voltou à mesa de negociação, foi com todas as cartas na mão. O Rodney subestimou ela completamente. Ele achava que conhecia a esposa dele. Achava que ela era aquela mulher submissa, dependente, que tinha passado 10 anos só cuidando da vida dele. Mas sabe o que ele não percebeu? Que para gerenciar 3 propriedades, organizar eventos milionários e manter a vida de um cara rico funcionando perfeitamente, você precisa ser extremamente competente. Você precisa ser organizada, estratégica, inteligente. A Dorothy sempre teve essas qualidades. Ela só estava usando elas a serviço dele. E quando finalmente decidiu usar a serviço dela mesma, game over. E tem um detalhe que eu acho fascinante nessa história. Sabe aquela conta offshore que o Rodney tinha? Aquele dinheiro que ele estava escondendo. A Dorothy sabia daquilo há anos. Ela tinha os documentos. Tinha as provas. Mas ela guardou. Ela esperou o momento certo. Isso é estratégia de alto nível, gente. Ela não jogou todas as cartas na primeira rodada. Ela deixou ele se enforcar nas próprias mentiras. Deixou ele construir toda uma narrativa falsa de que ela era instável, de que ela era vilã. E aí, no momento perfeito, boom! Ela derrubou tudo com uma única jogada. E o mais lindo é que ela não fez isso para destruir ele. Fez para proteger o filho dela. Para garantir que o Ethan tivesse a vida que merecia. Para garantir que ela pudesse criar o menino dela num ambiente saudável, longe da toxicidade daquele casamento. Agora, vamos falar da Tânia por um segundo. Porque ela também é uma peça interessante nesse quebra-cabeça todo. A Tânia pensou que estava sendo esperta, sacou? Pensou que tinha roubado o marido perfeito. O cara rico. O cara poderoso. Ela olhou para Dorothy e viu uma mulher comum, de classe média, sem o brilho que ela tinha.
E pensou eu sou superior. Mas no final descobriu que tinha conquistado um prêmio podre. Porque o Rodney que ela ganhou não era o Rodney que a Dorothy tinha. Era um Rodney quebrado, derrotado, financeiramente sangrando, com a reputação manchada. Era os restos. E quando as coisas ficaram feias, quando o dinheiro começou a apertar, quando percebeu que não ia ter o anel de diamante gigante, não ia ter o casamento de conto de fadas, não ia ter acesso ilimitado aos cartões de crédito dele, ela vazou. Porque o amor dela sempre foi condicional. Sempre foi baseado no que ela podia ganhar. A Dorothy, por outro lado, tinha amado o Rodney de verdade. Tinha construído uma vida com ele. Tinha sacrificado a própria carreira por ele. E mesmo depois de tudo que ele fez, quando finalmente se encontraram naquele centro de visitação, ela não foi cruel. Não foi vingativa. Ela simplesmente disse: espero que você seja um bom pai para o nosso filho. Isso é grandeza de caráter, gente. Isso é maturidade emocional. Porque seria tão fácil ser amarga. Seria tão fácil querer que ele sofresse. Mas ela entendeu uma coisa fundamental: a melhor vingança não é fazer o outro sofrer. É viver bem. É ser feliz. É construir algo tão bonito que a vida que você deixou para trás parece uma piada. E é exatamente isso que ela fez. Comprou aquela casa com vista para as montanhas. Começou o negócio de consultoria de arte. Voltou a fazer o que amava. Criou uma comunidade de amigas verdadeiras. Construiu uma vida real, com substância, com significado. Enquanto isso, o Rodney ficou na casa de vidro vazia. Sozinho. Sem a Dorothy para manter tudo funcionando. Sem a Tânia que fugiu quando as coisas apertaram. Sem o filho que mal o conhece. Com o dinheiro reduzido pelos acordos legais e pelas contas dos advogados. Com a reputação profissional manchada. Ele tinha tudo e jogou fora. Literalmente tudo. E para quê? Para satisfazer o ego. Para sentir aquele irache de adrenalina de um caso proibido. Valeu a pena? Óbvio que não. E sabe o que é mais triste? É que ele provavelmente só percebeu o valor do que tinha quando perdeu. Aquelas pequenas coisas que a Dorothy fazia. A casa sempre impecável. O jantar na mesa. A agenda dele perfeitamente organizada. Os eventos sociais que ela planejava com perfeição. A paz que ela trazia para a vida dele. Ele achava que aquilo era obrigação. Achava que qualquer um podia fazer. Mas não pode. Não com a dedicação que ela tinha. Não com o amor que ela colocava em cada detalhe. E quando tentou substituir ela pela Tânia, descobriu que não era a mesma coisa. Porque a Tânia não estava ali para construir uma vida com ele. Estava ali para se aproveitar do que ele tinha construído. E agora deixa eu te fazer uma pergunta. Você acha que o Rodney aprendeu alguma coisa com tudo isso? Você acha que ele olha para a vida dele agora e pensa: cara, eu estraguei tudo? Ou você acha que ele continua culpando a Dorothy, dizendo que ela exagerou, que foi dramática, que não precisava ter ido tão longe? Porque essa é a diferença entre pessoas que crescem e pessoas que só envelhecem. A Dorothy usou aquela experiência terrível para se transformar numa versão melhor dela mesma. O Rodney provavelmente continua sendo a mesma pessoa, só que agora mais velho e mais amargo. E o Ethan, no meio de tudo isso? Esse menino tem sorte. Porque ele vai crescer com uma mãe que sabe o próprio valor. Que não aceita migalhas. Que não se conforma com menos do que merece. Ele vai aprender o que é respeito próprio. Vai aprender o que é integridade. Vai aprender que às vezes amar alguém significa se afastar quando eles te machucam. Vai ter aquelas visitas esquisitas com o pai, sim. Aqueles momentos desconfortáveis onde o Rodney tenta fingir que é um pai presente. Mas ele também vai ter uma casa cheia de amor. Uma mãe que está presente de verdade. Uma vida construída em honestidade. E quando for mais velho, quando entender a história toda, ele vai olhar para a mãe dele com respeito e uma admiração imensos. Porque ela fez o que tinha que ser feito. Ela protegeu ele. Ela escolheu ele acima de tudo. Sabe o que mais me impressiona nessa história? É a transformação. Porque a Dorothy não era uma super-heroína desde o começo. Ela era uma pessoa comum. Uma mulher que tinha se perdido um pouco tentando ser a esposa perfeita. Que tinha colocado os sonhos dela de lado. Que tinha se tornado uma sombra. E aquele momento horrível, aquele momento de traição devastadora, foi o catalisador que ela precisava para se reencontrar. Para lembrar quem ela era antes do Rodney. Para reconectar com a própria força. E cara, isso é uma lição poderosa. Porque às vezes a gente precisa perder tudo para descobrir o que realmente importa. Às vezes a gente precisa ser quebrado para ser reconstruído de um jeito melhor. A Dorothy literalmente renasceu. Saiu da casa de vidro como uma pessoa e chegou em Asheville como outra. E não foi da noite pro dia. Não foi fácil. Ela teve medo.
Teve momentos de fraqueza. Teve noites onde chorou até dormir. Teve dias onde achou que não ia conseguir. Mas continuou. Um passo de cada vez. Um dia de cada vez. E olha onde ela chegou. E se você tá passando por alguma coisa parecida agora, se você tá num relacionamento tóxico, se você tá se sentindo preso, invisível, desvalorizado, essa história é pra você. Porque ela prova que é possível recomeçar. É possível sair. É possível construir algo melhor. Não vai ser fácil. Vai ser assustador. Vai ter momentos onde você vai querer desistir. Mas do outro lado tem liberdade. Tem paz. Tem a chance de viver uma vida que seja realmente sua. A Dorothy não esperou permissão. Não esperou o momento perfeito. Ela simplesmente decidiu que merecia mais e foi atrás. E você também pode. Então, recapitulando essa jornada incrível, a gente viu uma mulher que perdeu tudo em questão de segundos. Que teve o coração despedaçado da pior forma possível. Que foi traída pelo homem que amava, na própria casa, na própria cama. E em vez de se tornar uma vítima permanente dessa situação, ela se transformou numa guerreira. Ela desapareceu estrategicamente. Construiu um caso legal sólido. Protegeu o filho. Garantiu o futuro financeiro. E mais importante, recuperou a própria vida. Os próprios sonhos. A própria identidade. E no final, quem realmente ganhou? A Dorothy. Sem dúvida nenhuma. Porque ela tem algo que dinheiro nenhum pode comprar: paz de espírito. Ela tem autenticidade. Ela tem amor verdadeiro do filho. Ela tem uma vida que não precisa esconder de ninguém. O Rodney pode ter a casa gigante, pode ter o carro importado, pode ter a conta bancária ainda razoavelmente cheia. Mas ele tá sozinho. Tá vazio. Tá vivendo com o peso das próprias escolhas horríveis. E isso, meu amigo, é uma prisão muito pior que qualquer coisa. Então me diz aí nos comentários, o que você achou dessa história? Você já passou por alguma situação parecida? Conhece alguém que tá passando por isso agora? Compartilhe a sua experiência. Vamos criar uma comunidade de apoio aqui. E se essa história te inspirou, se te fez pensar, se te deu aquele empurrãozinho que você precisava para fazer mudanças na sua própria vida, não esquece de deixar aquele like maroto aí. Comenta embaixo o que você achou. E claro, se inscreve no canal e ativa o sininho porque a gente traz histórias reais assim toda semana. Histórias que mostram que a vida real às vezes é mais incrível, mais emocionante e mais inspiradora que qualquer filme de Hollywood. Histórias de pessoas comuns fazendo coisas extraordinárias. Histórias que provam que nunca é tarde demais para recomeçar. Nunca é tarde demais para escolher você mesmo. A história da Dorothy Brown não é só sobre um divórcio. Não é só sobre traição. É sobre redenção. É sobre renascimento. É sobre descobrir que você é muito mais forte do que jamais imaginou. É sobre ter a coragem de andar em direção ao desconhecido porque o conhecido tá te destruindo. E no final das contas, é sobre isso que a vida deveria ser, né? Sobre ter a coragem de perseguir a felicidade verdadeira, mesmo quando isso significa deixar para trás tudo que você conhece. Mesmo quando isso significa começar do zero. Mesmo quando isso significa enfrentar seus medos mais profundos. A Dorothy fez isso. E se ela conseguiu, você também consegue. Acredita em mim. Você consegue. Então é isso, pessoal. Espero que essa história tenha tocado vocês da mesma forma que tocou a mim. Espero que tenha te dado aquela força, aquela inspiração, aquele lembrete de que você é capaz de muito mais do que imagina. Valeu por ter ficado até o final. Valeu por fazer parte dessa comunidade incrível. E lembra, sua história também importa. Sua jornada também é valiosa. E você também merece ser feliz. Um abraço forte e até o próximo vídeo.